No último vídeo, começamos a falar um pouco sobre encapsulamento e vimos como que os métodos nos ajudam com essa questão do encapsulamento e também os modificadores de acessos, que restringem alguns atributos e funções para não ser vistas em outras classes que não convém. Mas um item que não poderia faltar quando estamos falando de encapsulamento são os getters e setters, uma implementação muito comum quando a gente está falando de encapsulamento em diversas linguagens de programação orientada a objetos. Por que a gente não construiu os getters e setters até agora no Kotlin, assim como fazemos, por exemplo, no Java? Na verdade, iremos perceber que o Kotlin faz sim os métodos getters e setters, de uma maneira bem interessante. Sendo assim, hoje iremos conhecer um dos grandes poderes do Kotlin e que reduz bastante código quando a gente compara com a sua linguagem irmã, o Java. Mas antes de seguirmos para o conteúdo, já deixa seu like aí no vídeo e se inscreve aí no canal, que isso ajuda pra caramba o canal a crescer, beleza? Seguindo para o conteúdo, eu já criei aqui um pacote chamado Encapsulamento 2 e aqui eu já coloquei algumas coisas. Copiei a nossa classe pessoa que a gente construiu lá no nosso vídeo de classes, beleza? E eu construí essa mesma classe pessoa que a gente construiu lá no Kotlin no vídeo em Java, né? Só para a gente fazer algumas comparações, né? Então, essa é a carinha aqui, né? Para quem nunca viu a carinha de uma classe em Java, a gente tem aqui o nome da classe. A gente tem aqui também os modificadores de acesso, né? A gente coloca a tipagem antes, né, do atributo e a gente precisa explicitamente colocar a tipagem, né, diferentemente do Kotlin, e aqui o nome da nossa variável, né? Aqui é o nosso construtor da classe, onde a gente recebe aqui os valores, né, que a gente vai colocar para essas variáveis, para a gente construir uma classe pessoa Java, né? Então a gente precisa do nome, a gente precisa do CPF, a gente precisa da data de nascimento, e aqui a gente colocou os nossos métodos get aqui para basicamente pegar os valores, né? A única coisa que eu alterei aqui para a gente trabalhar um pouquinho foi um atributo novo que eu coloquei na nossa classe, que é a variável e-mail, né? E aqui no e-mail eu coloquei aqui um get and set, né? A gente não tinha colocado ela lá na nossa classe em Kotlin de pessoa, mas vamos colocar ela aqui. A gente pode perceber que por incrível que pareça, essa classe pessoa aqui em Kotlin é a mesma classe pessoa que está aqui em Java. É a mesma coisa e eu vou provar isso nesse vídeo. Mas antes disso, eu vou criar aqui um atributo e-mail, né? Justamente para a gente tornar exatamente igual a nossa pessoa Java. E, novamente, eu não preciso criar um método getter and setter aqui dentro do Kotlin, né? Mas por que a gente não precisa criar um método getter and setter, né? Que basicamente servem, né, pra gente, por exemplo, quando a gente a gente tem um atributo que pode ser alterado, a gente constrói um get e um set. Quando a gente tem uma variável que só quer ser lida, a gente cria um get, né? É extremamente desaconselhável você criar para todos os atributos, criar lá um get e um set, né? Porque senão acaba perdendo um pouco o sentido do encapsulamento, né? Eu acredito que a gente pode trazer esse mesmo conceito para quando a gente está falando de Kotlin, né? Por que a gente vai ter uma variável var se a gente só vai ler a variável, né? Tanto é que em todo momento, quando a gente tem uma variável que não pode ser alterada, a gente sempre utiliza val. E a mesma coisa que a gente vai aplicar aqui dentro das classes, né? Porém, aqui no Java, a gente não tem um val, a gente não tem um var. Então, qual que é o grande esquema aqui do Kotlin, né? Por que a gente não precisa criar métodos get e métodos set, né? Na verdade, vamos fazer as comparações aqui, né? A gente tem aqui uma classe de 43 linhas, né, em Java, e uma classe pessoa com somente 16 linhas em Kotlin, né? Isso contando aqui o import, né, e o package, mas, enfim, a gente percebe que tem um grande ganho, né? E esse é um dos grandes poderes do Kotlin. E para a gente provar que essa classe pessoa em Kotlin é a mesma daquela classe em Java, a gente tem um cara chamado show Kotlin bytecode, eu acho que é isso. Enfim, então aperta Ctrl N ou vem aqui na lupazinha, aqui na extrema direita aqui do IntelliJ, a gente vem aqui em Actions e a gente pode pesquisar aqui por Kotlin bytecode, né? Quando a gente aperta aqui Kotlin bytecode, vai aparecer algo bem estranho aqui do lado, né? Mas enfim. E quando a gente clica em Decompile, a gente vê a mesma classe em Kotlin em Java, né? A gente não pode esquecer que quando a gente escreve um código em Kotlin, no fundo dos panos, ele é transformado num código Java. É por isso que
a gente tem uma grande interoperabilidade, né? Um dos primeiros vídeos que eu comentei desse canal, né, das vantagens de utilizar o Kotlin é a interoperabilidade com Java, é justamente porque os dois são... O Kotlin ele é meio que convertido por trás dos panos em Java, né? Para ser entendido na JVM, né? Enfim, e a gente vai perceber que essa classe descompilada em Java é idêntica à nossa classe pessoa Java, ou bem parecida, né? Então a gente percebe aqui que tem aqui, né, os atributos private, né? A gente tem os métodos get, os métodos set, o construtor da pessoa, exatamente como a gente escreveu aqui em pessoa Java. E é exatamente por causa disso que a gente não precisa exatamente escrever dentro do Kotlin métodos get and set, porque por trás dos panos o Kotlin ele já faz isso, entendeu? Então agora nós já vimos a grande diferença que tem quando a gente compara uma classe em Java com uma classe em Kotlin, né? Justamente são esses pequenos detalhes que fazem com que o Kotlin seja uma linguagem bem simples de se ler. Porém, uma das grandes utilidades quando você está escrevendo um método get and set é às vezes você poder colocar um validador dentro do set, né? Com relação a algum atributo, né? E se a gente não escreve get and set no Kotlin, como é que a gente consegue escrever um validador dentro do Kotlin, por exemplo, quando a gente está lá no método set? Vamos ver como a gente faz isso no Kotlin? Para esse exemplo do set, né, eu pensei aqui na variável e-mail, né, justamente porque o e-mail ele pode, né, mudar de pessoa para pessoa conforme o tempo for passando, né? Eu, por exemplo, já tive um e-mail, hoje eu tenho outro. Então é um atributo que pode mudar, né, conforme o tempo for passando ou algo do gênero, né? Aqui no Kotlin, para a gente determinar, né, como é que a gente vai fazer um set, como é que a gente vai fazer um get, né? Se a gente tem uma regra específica, a gente pode colocar tanto para o get quanto para o set. Mas para o get, para mim, às vezes não faz tanto sentido, né? Eu nunca, pelo menos, precisei, pelo que eu lembro. Então, a gente tem aqui maneiras para a gente alterar a forma com que vai ser feito esse get, né? Então, basicamente, a gente pode escrever embaixo da nossa variável get, parênteses, igual, e aí a gente escreve alguma função, pode ser aqui, né, chaves e alguma função aqui dentro para validar, não sei qual o sentido disso. Caso a gente queira só o default mesmo, a gente pode deixar vazio, nem passar esse get aqui, deixar em branco, ou deixar assim mesmo, get, parênteses, igual field, que ele basicamente, esse field serve para associar o valor de e-mail, né? Qual que é o valor de e-mail? A gente vai se referir nesse contexto como field. Mas como a gente não está fazendo nada com esse get, a gente pode simplesmente apagar. E aí vai ficar mais simples o nosso código, né? Quero fazer uma validação do nosso e-mail, né? A gente basicamente tem um método set aqui dentro, né? Onde a gente tem um parâmetro value, né? E aí, a gente coloca aqui as nossas chaves e faz um field aqui, por exemplo, para retornar o field somente. Field igual a value, né, basicamente. Para a gente alterar o valor ali do nosso e-mail, né? Lembra, sempre quando a gente estiver dentro do get ou dentro do set, a gente vai trocar a nossa variável através do campo field, né? Implicitamente ali. Beleza? Mas eu quero fazer uma validação do e-mail, né? Para ver se é realmente um e-mail que está sendo passado. Porque se não for um e-mail, eu quero que estoure um erro. Eu não quero cadastrar uma sujeira no banco de dados, por exemplo. Então a gente pode escrever uma regra de validação aqui dentro do nosso set para verificar se é realmente um e-mail. E para isso, eu vou utilizar um cara chamado regex. O que é o regex, né? Não entra muito no contexto da aula, talvez eu possa ter um vídeo mais para frente só explicando o que é regex, como é que funciona e como é que faz. Mas o que é interessante a gente saber agora é que o regex é uma expressão validadora, né? Através de um código, né, um código regex, a gente consegue estabelecer padrões, sei lá, por exemplo, tem um texto, quero pegar todos os números de telefones que estão nesse texto. O regex é uma opção para esse cenário, né, porque a gente vai escrever um regex para descobrir números de telefone e ele vai extrair esses números de telefone desse texto através de um regex, né? Então eu fiz aqui basicamente um regex aqui para validação de e-mail, né? Existe esse site regexr, que ele é bem interessante para fazer esse regex de fato, né? A gente pode entrar num vídeo mais para frente sobre regex,
mas não entra muito no contexto. E aí, só para mostrar para vocês que esse regex aqui que eu coloquei lá no nosso Visual Studio Code, ele basicamente serve para identificar e-mails, né? Sendo assim, eu vou pegar esse código e fazer aqui um if. E aqui dentro do Kotlin a gente tem uma classe chamada regex, onde a gente, dentro do construtor, vai passar exatamente o regex que a gente está passando aqui para a expressão, né, que a gente está passando aqui para validar e-mails, né. Ele só está reclamando aqui porque não precisa desse barra invertida, né, só uma melhoria ali de código. E aqui a gente tem alguns métodos aqui, né. A gente vai utilizar para esse caso matches, para ver se dentro do texto, dentro desse value que foi passado, existe realmente um e-mail, né? Então a gente vai fazer esse matches e passar aqui o value. Se for um e-mail, ele vai ter que alterar o field igual a value. Mas se não for um e-mail, então a gente vai inverter a regra aqui, né, desse matches. A gente vai colocar aqui uma exclamação para inverter essa regra. A gente vai estourar aqui um throw exception falando, ops, e-mail inválido. A gente viu aqui como que a gente faz, né, para fazer um set com regra, né, de validação. Vamos fazer uma classe aqui para a gente testar a nossa validação. Então, eu vou criar aqui um application dentro do nosso encapsulamento 2. E vamos novamente criar aqui um método main, né, para a gente criar aqui uma instância de pessoa. Então, eu vou criar aqui o Fernando, né, ele é uma pessoa. Qual que é a nossa primeira variável do construtor? CPF, nome e data de nascimento, né? Então, eu vou colocar aqui qualquer coisa, né? Como CPF. Enfim, vou colocar aqui o nome, Fernando. E eu vou colocar aqui um local date. Vou colocar um 998, né? 12/7, que é minha data de nascimento, né? E aqui eu não tenho um e-mail, né, nesse momento em que foi criado pessoa, né? Para isso, eu vou colocar aqui então Fernando.email. Vou colocar aqui que vai ser teste, sem arroba, enfim, algo estranho. Vamos ver se a nossa validação está funcionando. Vou executar o código. Demora um pouquinho. Vamos esperar um pouco. Beleza. A gente chegou aqui, né, no erro, né, que a gente escreveu a nossa regra lá e nosso set realmente agora está funcionando. Reparem aqui, ó, no stack trace, né, onde que está dando erro. Foi chamado aqui no main, né. Aqui na linha 11 foi chamado alguma coisa. O que foi chamado na linha 11? Foi chamado aqui um método setEmail, né? E esse setEmail, ele estourou aqui um erro, né? De ops, e-mail inválido, beleza? Então a gente realmente percebe que é gerado um método get e um método set, né? Assim como lá no Java, né? Só para a gente ver se nossa validação realmente está funcionando, agora eu vou passar aqui um e-mail válido, teste@gmail.com, e a gente vai executar esse código e realmente o nosso código agora funcionou. Vou escrever aqui. Só para concluirmos esse vídeo, nós vimos aqui um pouquinho como que é uma classe pessoa lá em Java, né? Mas como não é o escopo do nosso curso aí, a gente está falando muito do Kotlin, né? Não entrei muitos em detalhes. Porém, a gente viu que, né, no Java é muito comum quando a gente está falando de encapsulamento, os get e set, né? E como é que eles get e set funcionam dentro do Kotlin, né? A gente viu que funcionam basicamente por conta do val e do var, né? Quando o val é gerado somente get, e quando é var, é gerado tanto o get quanto o set. E aí, a gente viu lá o Kotlin bytecode, justamente para a gente ver, pô, essa classe em Kotlin é realmente idêntica àquela classe Java? O show Kotlin bytecode basicamente nos provou que realmente é idêntico, né? Porém, uma das coisas que é muito comum lá no Java é a gente escrever uma validação no método set, por exemplo. Como é que a gente faz essas validações dentro do método set, né? E aí, aqui no Kotlin, a gente viu que a gente consegue criar aqui um get e set embaixo da nossa variável, né? Para escrever alguma determinada regra, como, por exemplo, do set aqui nesse caso.
Então a gente escreveu aqui o set, a value é o parâmetro, e aí no fim das contas field igual a value, né? A gente viu que field está se referindo ao campo e-mail, beleza? E aqui a gente escreveu aqui nossa validação aqui, né, para ver se realmente é um e-mail utilizando um regex, beleza? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e não esquece não, curte aí o vídeo, comenta, se inscreve aí no canal. O que você achou aí, né, do get and set dentro do Kotlin? Conta aí que eu quero saber, beleza? A gente se vê no próximo vídeo.